Borges. E vamos dar início então ao nosso primer para cromatografia. De novo explicando o que são esses primers que eu tenho gravado. São pequenas aulas que eu preciso que meus alunos, com conteúdo que eu preciso que meus alunos tenham para lidar com os nossos projetos. Bom, achei mais fácil colocar aqui e eu acredito que possa servir para outras pessoas também. É isso. Bom, cromatografia. Cromatografia é uma técnica de separação de mistura onde os componentes são distribuídos entre duas fases. Uma fase que é móvel e outra fase que é estacionária. A fase móvel pode ser um líquido ou um gás, tá? E a fase estacionária pode ser um sólido ou um líquido, né? Ou mesmo um líquido em uma superfície sólida, como é o caso da celulose. Bom, o conceito básico então da cromatografia se baseia nas diferentes afinidades que os componentes das misturas têm pelas fases móvel e pela estacionária, como se fosse uma competição entre a fase móvel e estacionária para segurar ou não os componentes da mistura. Essa diferença de afinidade faz com que os componentes se movam então com velocidades distintas ao longo da fase estacionária, resultando assim em uma separação dos componentes. Para simplificar, então, a gente pode usar uma analogia de uma corrida, imaginando que os componentes da mistura são como os corredores em um circuito, que representa a fase estacionária. A velocidade de cada corredor vai variar de acordo com a interação com o circuito, ou seja, com a fase estacionária. Aqueles que interagem mais fortemente com a fase estacionária, com o circuito, vão se mover de forma mais devagar, enquanto que os que interagem menos vão se mover de forma mais rápida. Bom, então o termo cromatografia foi cunhado em 1903 pelo botânico russo Mikhail Tsvetats. Ele desenvolveu essa técnica para separar pigmentos de plantas, como a clorofila, por exemplo. E o nome cromatografia então deriva da palavra cromo, que significa cor, certo? Seria a grafia da cor. Então a escolha desse nome reflete o trabalho dele, né, que trabalhava com pigmentos, e ele via componentes coloridos, a separação de componentes coloridos da amostra que ele trabalhava. Então, ao longo do século XX, a cromatografia evoluiu significativamente, passando de uma simples técnica de separação de pigmentos para uma das ferramentas mais poderosas e versáteis da química analítica. A partir de 52, Martin e Singh eles introduziram a cromatografia de partição, que foi um avanço que rendeu a eles o Prêmio Nobel de Química. E aí, nos anos seguintes, várias modalidades de cromatografia foram sendo desenvolvidas, como a cromatografia de fase reversa e a cromatografia gasosa, e a cromatografia líquida de alta eficiência, que foi introduzida por Horváth e Lipsky por volta de 67. Então, à medida que a tecnologia avançou, o desenvolvimento das fases estacionárias se tornaram mais eficientes, partículas menores e sistemas mais rápidos e automatizados transformaram então a cromatografia em uma técnica essencial para as áreas de química, bioquímica e farmacêutica. Hoje, o número de artigos científicos que trabalham sobre cromatografia, eles vem crescendo de forma progressiva, e isso então reflete a importância, né, da técnica. E aí, em 1900, Mikhail Tsvetats, que é o botânico russo, né, ele então inventou a cromatografia, introduz a técnica inicialmente usada para separação de pigmentos vegetais, marcando então o início do desenvolvimento. Em 41, Martin e Singh desenvolveram a cromatografia de partição, que foi um avanço tão significativo que acabou rendendo o prêmio Nobel para eles, e a cromatografia de partição tornou-se então uma ferramenta analítica poderosa, né, que possibilitou ampliar então o alcance das técnicas em diversos campos. Em 58, Moore, Stein e Speckmann desenvolveram um analisador de aminoácidos. Esse instrumento revolucionou a análise de aminoácidos, marcando então o início de uma era de uso de cromatografia em bioquímica.
e em diversas áreas das ciências da vida. Essa inovação permitiu a análise detalhada de proteínas e seus componentes, abrindo então novas possibilidades para a pesquisa biomolecular. Em 62, Moore introduziu a cromatografia em permeação em gel, que essa técnica também é conhecida como cromatografia por exclusão de tamanho, e foi desenvolvida para separar moléculas com base em seu tamanho. É amplamente aplicada na análise de polímeros, proteínas e outras macromoléculas, tipo ah, polissacarídeos, por exemplo, sendo então uma ferramenta essencial para a caracterização desses materiais. Em 63, no ano seguinte, a Waters Associated lançou o GPC-100, que é o primeiro sistema comercial de cromatografia em permeação em gel. Esse lançamento facilitou a adoção da técnica em laboratórios industriais e acadêmicos, tornando então a cromatografia de permeação em gel uma prática padrão na análise de polímeros e de biomoléculas. Daí, em 64, entre 64 e 66, né, Horvath e Lipsky transformaram a cromatografia clássica e desenvolveram técnicas modernas de cromatografia líquida, o que levou então ao surgimento da cromatografia líquida de alta eficiência, que é o que a gente chama de HPLC, tá? High Performance Liquid Chromatography. Esse avanço permitiu então a separações mais rápidas e mais eficientes e mais reprodutíveis também, né? Revolucionando o campo da ciência, da química analítica. Em 68, a Waters Associated lançou o primeiro instrumento comercial de HPLC, tornando então a técnica mais acessível para laboratórios em todo o mundo. E aí estabelecendo então um padrão para a química analítica. Em 1970, o desenvolvimento de colunas cromatográficas avançou então significativamente, com pesquisadores começaram a desenvolver fases estacionárias diferentes, com grupos funcionais variados, o que melhorou então a eficiência e a seletividade do HPLC e de cromatografia em coluna de forma geral, possibilitando então separações mais precisas e mais específicas. Em 72, o HPLC se expandiu para o mercado de síntese orgânica e a técnica foi amplamente adotada por químicos orgânicos e farmacêuticos, tornando-se uma ferramenta essencial para a síntese de compostos e controle de qualidade de produtos químicos e medicamentos. Daí, em 73, o desenvolvimento da bomba M6000 marcou a transição para a alta performance da cromatografia líquida, né? Essas bombas permitiram então uma aplicação de uma maior pressão nas colunas cromatográficas, aumentando a eficiência da separação e consolidando o conceito de HPLC, certo? Como cromatografia de alta eficiência. Com o aumento da pressão, você consegue fazer análise em colunas com partículas menores. A gente vai ver que isso é um ganho inteligente de resolução e eficiência. Na década de 80, ocorreram então avanços significativos no desenvolvimento da metodologia para biomoléculas. O HPLC passou a ser utilizado para a separação eficiente de peptídeos, proteínas e também enantiômeros, com colunas quirais. Isso então ampliou a aplicação da técnica em bioquímica e biotecnologia, permitindo a análise detalhada de moléculas complexas e com estereocentros, certo? Aí, a partir do ano 2000, a redução do tamanho das partículas utilizadas em fase estacionária trouxe uma nova revolução em cromatografia líquida. Tá? A introdução de sistemas com partículas menores do que 2 micrômetros aumentou significativamente a eficiência das separações e reduziu muito o tempo de análise. Esse seria culminando então nos modernos sistemas de cromatografia de ultra performance, certo? Que seria o UHPLC. Tá? Que oferecem maior velocidade, maior resolução e nas análises cromatográficas. Isso porque são partículas menores, bombas e colunas que aguentam uma pressão maior e bombas que aguentam fornecer pressão maior, certo?
Bom, a cromatografia desempenha então um papel fundamental em várias áreas da química, sendo uma técnica indispensável para a análise de compostos orgânicos e inorgânicos. Ela é amplamente utilizada para identificar e quantificar substâncias em misturas complexas. Por exemplo, a cromatografia pode ser utilizada na análise de hidrocarbonetos em amostras de petróleo, na identificação de compostos voláteis em produtos químicos industriais e no monitoramento de catalisadores de processos químicos, ou simplesmente para o que a gente vai usar mais, a definição de perfis químicos em misturas de produtos naturais. Além disso, cromatografia é uma técnica padrão para controle de qualidade na indústria química. Ela garante a pureza e a composição adequada de produtos em setores como petroquímica, indústria de cosméticos, produção de produtos de limpezas. Serve para monitorar e otimizar processos industriais, para especificação de qualidade, ok? E, e controle de qualidade de medicamentos, obviamente. Tá? Então, nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, a cromatografia também é essencial para a síntese orgânica e para a definição de perfis químicos em amostras de interesse. Ela ajuda a purificar intermediários de produtos finais de reação, facilitando também o isolamento do composto com alta pureza. E ajuda também a criar uma impressão digital, né? Que é o perfil químico de cada amostra para apontar a proximidade das amostras. E aí tem toda uma coisa que a gente vai discutir com o tempo, mas bom, as aplicações são essas em química. Em farmácia, ela também é essencial, é crucial para garantir controle de princípios ativos em medicamentos que estejam presentes na dose certa, assegurando que eles estejam presentes na dose certa. Outro aspecto importante é controle de pureza, né, tanto de matéria-prima quanto de produto final. Então, ela permite detectar impurezas nos medicamentos em níveis extremamente baixos, certo? Que aí vai depender também do detector, mas isso a gente fala depois. E também desempenha um papel vital no estudo de estabilidade de medicamentos. Tá? Ela é utilizada então para avaliar como os medicamentos se comportam sob diferentes condições de armazenamento, por exemplo, identificando produtos de degradação que possam surgir ao longo do tempo, ok? E aí em bioquímica, ela pode ser usada, como a gente já falou aqui, para isolar proteína ou garantir a pureza em amostras de proteínas, identificar os aminoácidos que estão presentes ali nas cadeias, ok? E metabolômica, ela é muitas vezes acoplada à espectrometria de massas, permitindo a análise detalhada dos metabólicos, tá? Nas amostras biológicas. E aí é aquela história do perfil químico que eu sempre comento. Em proteômica, é outra área que a cromatografia é bastante usada, né, porque ela é fundamental para separar as proteínas complexas em preparações de células antes da análise por massas, certo? Garantindo então seletividade. Isso facilita o estudo em função da expressão de proteínas em diferentes condições biológicas também, tá? Fornecendo insights valiosos sobre o mecanismo molecular, né, que governa qualquer processo. Aí, enfim, né, a cromatografia possui então uma ampla gama de aplicações em diversas áreas da química, né, farmácia e bioquímica. Na análise ambiental, por exemplo, onde a cromatografia é usada para monitorar poluentes do ar, da água e do solo. Tá? Isso vai incluir a detecção de pesticidas, compostos orgânicos voláteis, não voláteis, metais pesados e outros contaminantes que podem afetar, por exemplo, a saúde humana, né? Ou o meio ambiente. Na indústria de alimentos e bebidas, ela é fundamental para garantir a segurança, para analisar aditivos, conservantes, corantes e contaminantes, como micotoxina ou resíduo de pesticida, por exemplo, tá? E serve também para verificar a autenticidade dos produtos alimentares. Tá? Nas ciências forenses, a gente tem aí a detecção de drogas
de drogas ilícitas, venenos, explosivos e resíduos de disparo de arma de fogo, por exemplo, tá? Em amostras biológicas ou ambientais. E aí, na indústria cosmética, isso inclui alguma coisa da farmácia, auxilia na análise de fragrâncias, conservantes, ingredientes ativos em produtos cosméticos, garantindo então que os produtos estejam em conformidade com a regulamentação de segurança. Ok? Daí, o que a gente tem que chamar a atenção? A versatilidade da cromatografia é uma das características mais marcantes. Okay? Uma das maiores vantagens da cromatografia é a sua universalidade. Ela pode ser adaptada para analisar praticamente qualquer tipo de amostra, desde compostos orgânicos e inorgânicos até biomoléculas complexas e até partículas. Isso torna então ela indispensável no laboratório de pesquisa de indústria química, de farmacêutica, alimentícia ou ambientais, né, de qualquer forma. Essas características, outras características que a gente pode chamar a atenção é a possibilidade de construir modelos multidimensionais. Tá? Ela pode ser combinada com outras técnicas analíticas para fornecer então informações detalhadas dos componentes separados. Eu nem só falo dos detectores que a gente pode acoplar, né, de espectrometria de massas ou DAD ou coisa que o valha. Você pode inclusive ligar colunas de cromatografia atrás de colunas de cromatografia, deixando aí cada vez mais multidimensional a sua análise. A CGMS, por exemplo, permite que não apenas separar, mas também identificar os compostos com alta precisão e sensibilidade. Não só a CGMS, a LCMS também. Mas e isso é importante para diversos aspectos. A gente está sempre correndo atrás, se vocês percebem, de um LC massa funcionando, né? Então, por fim, a cromatografia possui uma ampla gama de aplicações, desde análise de traços de contaminantes em água até purificação de produtos farmacêuticos, e é a ferramenta essencial para inúmeras aplicações. Por isso que é muito importante que vocês entendam os fundamentos de cromatografia de forma crítica e saibam usar os equipamentos. Então, aqui vocês têm a oportunidade de treinar e colocar a mão nos equipamentos, né? De fato saber o que você está fazendo. Então, aproveitem isso que vai servir para qualquer tipo de emprego que vocês vão arrumar na área. É isso por agora. Obrigado.